libertam você da escravidão à opinião dos outros. 10. O medo de estabelecer alvos. Medo de alvos imperfeitos. Resposta: mas nenhum alvo é perfeito e as condições exigirão a correção da rota. Por isso, vá em frente. Medo da derrota em não alcançar os alvos. Resposta: você jamais alcançará todos os alvos 100%. Ninguém é perfeito. Vá em frente. Medo do ridículo. Resposta: a opinião dos outros sobre os seus alvos pode ajudá-lo a melhorá-los. Ouça os outros e vá em frente. Medo de parecer presunçoso, porque ninguém parece estar fazendo isso. Resposta: estabeleça alvos com humildade para cumprir sua missão nesse mundo e vá em frente. Como começar um alvo ou um projeto? Escreva a sua visão em longo prazo. Escreva tudo que vier à sua cabeça e que precisa ser feito para atingir essa visão. Não se preocupe com a ordem, lógica ou sequência. Apenas escreva todos os passos que precisam ser tomados. Agora coloque os alvos em sequência lógica. A cada semana reveja os itens. Elimine alguns, combine alguns e altere alguns. Mantenha a disciplina diária e semanal de olhar para a sua lista de alvos. Lembre-se, você jamais atingirá a sua visão sozinho. A necessidade de integrar outras pessoas no projeto. Sua visão jamais será alcançada pelo seu esforço solitário. É preciso integrar outras pessoas em seu projeto. Integrar é atrair, envolver e motivar pessoas a se comprometerem com a missão. É mobilizar pessoas para se alinharem e doarem suas capacidades na busca da visão. Para integrar, o líder não precisa ser o melhor habilitado da sua equipe. Ele deve incluir na equipe pessoas mais talentosas do que ele para desenvolver funções específicas. Faça a relação correta. Aqui tem um exercício que os irmãos podem estar fazendo em casa. O que é visionário, o que é missão, o que são metas e o que é visão. Página 73. Gestão de projetos baseada em Neemias. Queremos que esse capítulo seja uma ferramenta para o administrador cristão poder construir, administrar e avaliar projetos. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, já passamos pelas 3 situações acima. Deus é organizado, nada escapa da sua providência, em sua soberania ele planeja todas as suas ações e nada pode surpreendê-lo. Sendo humanos, temos controle muito limitado das coisas ao nosso redor. Por isso, devemos administrar mais ainda nossos esforços para que possamos executar com sucesso o nosso trabalho. Esse estudo, baseado em Neemias, vai nos ajudar na gestão de projetos. Os princípios aqui ensinados, bíblicos e de bom senso, podem ser utilizados tanto na vida profissional quanto ministerial. Todas as ideias excelentes são simples. Não fique muito impressionado com as coisas complicadas. É sempre possível fazer uma ferramenta se tornar tão complicada que somente o inventor dela é capaz de usá-la. Vantagens de ter um projeto bem definido. Ajudará você a organizar seus pensamentos. Um projeto vai ajudá-lo a colocar limites ou potencializar os seus sonhos. Ajudará você a comunicar-se melhor com todos os liderados. Você vai vender melhor a sua visão. Ajudará as pessoas a entender e a se comprometer com o seu sonho. Pessoas vão investir em um plano bem organizado e que faz sentido. Ninguém gosta de colocar dinheiro em algo indefinido. Vai ajudá-lo a avaliar os seus esforços. Gestão de projeto em Neemias. Neemias era o copeiro do rei da Babilônia.
organizado, sensível às necessidades ao seu redor. Ao saber dos problemas de seus irmãos, ele se dispôs a usar as suas habilidades administrativas em Jerusalém, na área de construção civil. Como ele se organizou para cumprir sua missão? Como Neemias, o administrador cristão precisa sempre depender de Deus e, por excelência, buscar a Deus sempre por meio da oração. Aqui, irmãos, nós voltamos no meio da aula, quando os apóstolos instituem o diaconato para que eles se dedicassem ao principal de um administrador cristão: palavra e oração. Aqui, essa visão de Neemias, ela traz para a gente, né, os subsídios. A Bíblia ela é muito sábia, né, porque a gente vê, irmãos, o tempo que Neemias, depois que ele recebe a notícia de Jerusalém, ele passa chorando e orando antes de falar com o rei, né? Então, e os apóstolos dizendo: a gente vai ficar perdendo tempo, distribuindo cesta, isso, aquilo e aquilo outro, e o principal, fundamental que a gente precisa para que esse projeto vá desande, né? Que ele vá em frente, ele vai se comprometer com a gente ocupado. Vamos colocar pessoas para fazer isso e vamos para o principal, que é palavra e oração. Tá? Bom, como Neemias, o administrador cristão precisa sempre depender de Deus e, por excelência, buscar a Deus sempre por meio da oração. Neemias reconhece a boa mão de Deus em todo o processo. O administrador cristão sabe depender de Deus na gestão de seus projetos e reconhece que somente Ele é quem nos dá o sustento, ou o sucesso, perdão. Necessidade. A necessidade faz o peixe morder o anzol. Necessidades são os problemas que queremos resolver. Necessidades podem ser sentidas ou reais. Muitas vezes usamos as necessidades sentidas para chegar às necessidades reais. Faça o inventário das necessidades antes de começar. Trabalho frenético, sem planejamento, é desperdício. Durante 120 dias, Neemias orou e listou as necessidades do seu projeto. As necessidades materiais, nas condições físicas do muro, a miséria, muros derrubados, portas queimadas. As necessidades emocionais, o desprezo, as consequências emocionais que os muros caídos produziram. As necessidades legais para o transporte e viagem. As necessidades materiais para a construção, as necessidades de segurança para a viagem e o trabalho. Objetivos. Para o capitão que não sabe para onde vai, todos os ventos lhe são contrários. Sêneca. Vantagens de se ter objetivos. Eles medem diariamente o sucesso e o fracasso das ações. Ajudam na motivação, desafio e a prestação de contas. Alinham a equipe em uma só direção. Há grande poder no estabelecimento de metas. Definição de objetivos e alvos específicos. Quando o patrão, o rei lhe perguntou: que me pedes agora? Jeremias respondeu com, primeiro, um objetivo claro. Ao chegar em Jerusalém, ele também anunciou claramente o objetivo, um prazo estipulado e uma lista de coisas que precisavam. Princípios operacionais. Princípios operacionais são a regra do jogo. Princípios operacionais são máximas universais, códigos de honra, princípios morais, axiomas inegociáveis, princípios de bom senso, lições aprendidas nos projetos anteriores, expectativas de todas as pessoas na equipe. Os princípios operacionais diminuem a incidência de discussões e aceleram o processo decisório, além de ajudarem a dizer não às coisas boas que não pertencem ao projeto, bem como alinham as expectativas de todos os envolvidos. Os princípios podem ser mudados no decorrer do processo.
somente em reunião da equipe de liderança ou administrativa. Toda mudança de princípios operacionais causa alívio ou estresse. Por isso, deve ser feito com muita cautela. Programa. Quem quer ganhar uma maratona precisa aprender a ganhar cada um dos 42 quilômetros. O programa é o conjunto de eventos relacionados em todo o projeto. É a lista de atividades que serão desenvolvidas para atingir a visão previamente estabelecida. O programa é o que vamos fazer hoje e nasce da imaginação controlada sobre o que vamos fazer no futuro também. O programa inclui calendário, dia, mês e ano e horário, horas e minutos, e precisa ser controlado pelos objetivos e princípios operacionais. Um programa deve ser claro para ser fácil de ser seguido. Neemias não improvisou, como muitos cristãos fazem. Executar. Ouvi um líder certa vez o seguinte: palavras não levam a lugar algum. O líder deve ser um exemplo de ação. Liderados querem seguir pessoas que realizam. A primeira característica de um líder é a iniciativa. Indique a ação ou comportamento que você espera do liderado, pois isso no final será a única medida de sucesso. As atitudes internas e motivações são coisas difíceis de medir, mas as atitudes dos liderados sempre refletem atitudes do líder. Pessoal, toda criança precisa de um pai. Sem pai, sobra na mão do avô. Quando você não delega, você se torna responsável pela ação. Delegar não é jogar essa bomba para outro fazer. Delegar inclui orientar, discutir objetivos, princípios operacionais, alinhar expectativa, descrever as tarefas e etc. Delegar é confiar, dar autoridade e pedir prestação de contas. Marcar checkpoints ou momentos da verdade para verificação do andamento do projeto. Escolha pessoas para servirem de acordo com o seu perfil. Paixão, dons, habilidades, preparo acadêmico, técnico e experiência anterior. Faça um organograma e descreva as funções. Inclua a quem a pessoa presta contas. Inclua a descrição das tarefas. Inclua a lista de expectativas. Neemias distribuiu as tarefas de acordo com o seu plano. O administrador que não delega fica com as tarefas na sua mão. Temos alguns princípios interessantes utilizados por Neemias na distribuição das tarefas, a saber, proximidade. Alguns trabalharam perto de sua casa. Diante do perigo de serem atacados, esta era uma grande alavanca motivacional. Cooperação. Eles conheciam os nomes do grupo ao lado. Notem quantas vezes aparece a frase junto a ele, ou ao lado deles, ou ao seu lado. Era um trabalho de equipe. Reconhecimento. Todo o capítulo 3 fica na história com os nomes de quem fez cada parte do trabalho. Motivação. Notem como Neemias soube manter o ânimo do pessoal, apesar dos inimigos e dos problemas. Enfrentando os inimigos. Não seja ingênuo. Você enfrentará inimigos na hora de colocar em prática o seu planejamento. Paulo advertiu os líderes da igreja em Éfeso de que eles enfrentariam inimigos de fora e de dentro da igreja. Os inimigos de Neemias tentaram parar a obra que ele estava fazendo usando os seguintes argumentos. Argumento legal de rebeldia contra o rei, escarnecendo, gerando confusão, promovendo conversa inútil e traição, finanças e materiais necessários. Quando der as tarefas, dê também os recursos. Recursos materiais incluem orçamento, local físico para trabalhar, instrumentos ou ferramentas adequadas e acesso à informação. Recursos humanos incluem autoridade para convocar outros, o apoio do líder para o sucesso da equipe. Neemias pediu ao rei
os diversos materiais antes de chegar ao local da tarefa. Ele utilizou isso como argumento motivacional para o povo, mostrando que já havia sido providenciado. Quando enfrentou problemas com finanças, ele confrontou os mesquinhos e deu seu próprio exemplo em contribuir. Avaliação. Para melhorar, tem que avaliar. Avaliação é prestação de contas. As ideias criativas surgirão do grupo que trabalha num ambiente não ameaçador às avaliações e mesma proporção em que lhes são dadas oportunidades para avaliar e criar. A avaliação deve ser feita por todos. O líder do vizinho, a equipe que organizou, todos os voluntários que participaram, os que usufruíram o resultado do projeto. A avaliação deve focar as ações, não apenas as intenções. A avaliação deve ser feita baseada na premissa que somos criados à imagem de Deus e temos um tremendo potencial para fazer as coisas diferentes, melhores e com mais criatividade. Ou seja, avaliamos sem medo porque não queremos destruir as pessoas. Nós cremos que elas podem agir de forma diferente e melhor. Confrontação, às vezes, é necessária. Nesse caso, ela deve ser feita em particular. Se for necessário levar um assunto individual ao grupo, faça a confrontação do indivíduo em particular primeiro. Solução de problemas. Neemias não parou por causa dos problemas. Neemias disse que o inimigo não teria memorial e que ele não tinha tempo para conversa inútil, pois mantinha a perspectiva de estar construindo uma grande obra. Mesmo assim, cuidou dos aspectos da segurança, pois ele não era tolo. O líder focado nos problemas torna-se um bombeiro correndo atrás do incêndio. Esqueleto do projeto. Segue abaixo um esqueleto que pode ser utilizado para a confecção de um projeto com base bíblica. Título, visão, missão, o que for fazer. Situação atual, inventário. Necessidades, obstáculos, alvos, metas, como e quando fazer. Liderança e cooperadores, quem vai fazer. Custo, quanto custará. E avaliação, como será avaliado. Na página 80, igreja como uma empresa, pessoa jurídica. De maneira geral, quando organizamos, estabelecemos uma igreja, não temos o objetivo de criar uma empresa, mas a legislação brasileira considera a igreja como uma entidade com deveres e obrigações semelhantes ao de qualquer empresa, diferenciando quase que apenas no que diz respeito aos seus propósitos. Dessa maneira, a igreja terá que estar preparada para satisfazer as exigências do poder público do país onde ela estiver estabelecida. Na legislação brasileira, o instrumento jurídico mais importante da legislação brasileira é a Constituição Federal de 88. Ela é a nossa Carta Magna, a lei mais importante do país, que de maneira nenhuma pode ser contrariada. Depois da Constituição Federal, temos o Código Civil Brasileiro, que está presente em praticamente todos os atos do cotidiano do brasileiro. O Código Civil tem 2.046 artigos e é o que mais interfere no dia a dia do cidadão, das pessoas coletivas, está em suas diversas naturezas jurídicas, empresas, comerciais, sociedades civis, fundações e etc., inclusive as igrejas. O Código Civil envolve praticamente todos os setores da vida humana: direito da família, sucessões, contratos, personalidade jurídica, patrimônio e etc. A ordem hierárquica legislativa que, de forma direta ou indiretamente, influi na vida da igreja no Brasil é a seguinte:
Constituição Federal, Código Civil, Estatuto Social da Igreja, Regimento Interno da Igreja, os usos e costumes da tradição da Igreja. Constituição. Vamos dar uma olhada em alguns artigos da nossa Carta Magna que são muito importantes para a Igreja antes de entrarmos na análise do novo Código Civil. Constituição Federal, artigos 5º, artigo 19 e artigo 150. Código Civil, artigos 40 ao 61, principalmente os artigos 44 no inciso 4. Bom, observações importantes. Inciso 5 do artigo 46 pode levar um credor a penhorar bens de membros da igreja se não houver cláusula estatutária dizendo que os membros da igreja não respondem subsidiariamente por obrigações por ela contratada. O artigo 50 determina que os bens dos administradores, diretores da igreja podem responder por dívida oriunda de desvio de finalidade. O estatuto social será considerado nulo e, portanto, a igreja deixará de existir ou será declarada irregular se não cumprir o disposto no artigo 54. No artigo 57, verifica-se que não se pode excluir um membro da igreja a não ser por justa causa, com direito à ampla defesa e a recurso à Assembleia Geral. É sugerido que seja previsto no Estatuto quais são os motivos considerados justa causa para a exclusão de membros e diretores da igreja. O artigo 58 determina que nenhum membro da igreja poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, ou seja, devemos observar o direito dos diretores eleitos exercerem suas funções, secretário, tesoureiro, bem como que receberam consagrações, pastores, presbíteros, diáconos, missionários e etc. Artigo 59. Determina que haja uma prestação de contas em Assembleia Geral. Nos artigos 59 ao 61, verificamos a importância da Assembleia Geral da Igreja, que é formada por seus membros, e ela tem a maior autoridade legal na Igreja. Outros artigos importantes que devem ser observados. O artigo 1513, ninguém pode interferir na vida privada da pessoa. O artigo 1723 ao 1727 da União Estável. E os artigos 1277 a 1281 e 1299 a 1312 da construção e da vizinhança. Nós vamos encerrar aqui na página de número 81. Voltamos na próxima aula na mesma página com os procedimentos para a constituição de uma igreja segundo as exigências das leis, as exigências legais brasileiras. Tá? Nós encerramos hoje a nossa aula e, se Deus quiser, sábado, eu creio que nós já vamos estar de volta lá do Rio Grande do Sul para a gente fazer a próxima aula. Se eu não tiver, eu tiver recursos, eu faço ela de lá. Se não, durante a semana, já sabendo quando vai ser o retorno, eu aviso a todos os seminaristas no grupo. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos, uma boa aula e até o próximo sábado. Pai do Senhor, irmãs, Deus abençoe.